No início da tua carreira, qual foram os pontos assim que você começou a ter essa noção assim de prospecção? Quais são os caminhos que você tomava naquela época? Como é que você via daquela época fazendo uma ponte até hoje, assim, o que mudou, né? Nessa questão assim? Cara, no final de 2015, que foi quando eu comecei a assumir a responsabilidade de prospecção dentro da empresa que eu era contratado, eu já tinha uma certa ideia de que você esperar que os clientes cheguem aleatoriamente não é algo que poderia dar certo, porque eu já estava trabalhando naquela empresa, embora não fosse na área de prospecção, mas eu já imaginava que existia um processo para se fazer. Eu só não sabia quais eram esses processos, como estruturar uma técnica de prospecção, um método de prospecção, eu não tinha essa ideia. Então o que acontecia muito era o seguinte, eu ia muito no aleatório. Então, por exemplo, às vezes eu tentava ligar para algum empreendedor, não sabia a hora certa de ligar, a hora certa de mandar e-mail, por exemplo. Mas assim, eu sempre tive essa ideia, a partir do momento que eu assumi essa responsabilidade de prospectar, eu sempre tive essa ideia na minha cabeça de que eu não poderia ficar esperando os empreendedores chegar de forma aleatória. Okay. Então, eu procurava, de alguma forma, entrar em contato com esses empreendedores. Quando eu assumi essa função de prospecção, eu já tinha estagiado naquela empresa, elaborando projetos e estudos ambientais, e eu observava o gerente lá, que prospectava, fazendo como é que ele fazia lá os trabalhos de prospecção. Então, eu tentava ligar, tentava mandar e-mail, mas nunca de forma muito efetiva, porque eu não sabia como fazer isso. Tá? Então, eu sempre tive essa ideia de que eu precisava criar essas pontes, mas eu não sabia como fazer isso. E o início dos meus trabalhos de prospecção foi assim, foi tentando fazer ligação, tentando fazer visitas presenciais de forma totalmente aleatória. Muitas vezes eu não sabia nem o que falar na hora que eu batia na porta, por exemplo, dos empreendimentos. Uma vez eu fui fazer um trabalho de prospecção em postos de combustíveis e eu só tinha ideia de que eu tinha que ir lá, eu ia chegar lá, ia bater na porta deles e ia tentar conversar com algum gerente lá. Muitas vezes eu bati na porta e quando eu pedia para entrar, o pessoal não deixava eu entrar porque ficava com medo, não me conhecia. E eu não fazia a mínima ideia de como eu poderia abordar esses empreendedores. Então foi algo que eu fui construindo com o tempo, foi algo que foi quando eu tive a noção de que eu tinha que estudar essa parada. Muitas vezes os consultores ambientais acham que não precisam estudar para prospectar, por exemplo, não precisam se preparar para isso e acabam indo no aleatório e por isso que os resultados não chegam. Então eu tive, a partir desses momentos, dos nãos que eu levei, foi que eu tive essa noção de que eu tinha que estudar para isso, que isso era uma coisa que eu precisava me preparar melhor. E a partir do momento que eu fui estudando, que eu fui vendo as melhores formas, aplicando as melhores formas, foi que eu pude realmente conseguir ter resultados na minha consultoria ambiental, fechando contratos para aquela empresa de consultoria ambiental e posteriormente, quando eu abri a minha própria consultoria ambiental, só fiz escalar ainda mais esses resultados. Agora isso também, quando você me falou que muitos consultores não sabem, acham que é só abrir e pronto, no sentido de talvez um déficit que a faculdade nos coloca, né? Porque a teoria, tanto no sentido mais aprofundado daquele tema, é colocado na faculdade. Só que quando se fala de mercado, de negócio em si, a faculdade não... Eu até estava comentando na última sessão de mentoria que eu dei para a minha mentoria de Insider, que é uma mentoria voltada para consultores ambientais, estava comentando justamente isso, que é muito mais fácil você aprender a elaborar projetos técnicos dentro da consultoria ambiental do que você aprender a parte comercial, a parte que envolve gestão, a parte que envolve prospecção de clientes, vendas, elaboração de propostas, precificação. Por que é muito mais fácil? Porque durante a faculdade a gente é bombardeado muito com conteúdo técnico. Então a nossa cabeça ela já fica mais preparada para receber mais conteúdos técnicos. E quando a gente, por mais que seja teoria de projetos que a gente aprende na faculdade, mas a gente já está predisposto a aprender, por exemplo, as técnicas de elaboração de um plano de recuperação de áreas degradadas, as técnicas de elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A gente já está meio que precondicionado a entender esses mecanismos técnicos. Mas quando a gente fala de área comercial, área de prospecção, área de vendas, área de abordagem, como é que você conversa com o potencial cliente, como é que você apresenta uma proposta, como é que você marca uma reunião, que é o que a gente vai falar aqui nesse podcast, a coisa fica mais complicada, porque em nenhum momento da nossa educação formal, desde o ensino básico até o ensino médio, até o ensino superior, a gente não toca nesse tema na faculdade. Não existe um diálogo sobre isso nas faculdades. Porque eu acho que até a faculdade hoje em dia ela é muito voltada a você fazer a
predestinar ao aluno a fazer concurso público, né? Que é o caminho tradicional, aquele caminho onde você se preocupa muito com o seu currículo e acha que ter um currículo bom é ter vários diplomas, vários certificados, né? E aí a gente acaba vendo que a maioria dos profissionais ambientais, eles seguem esse caminho tradicional de tentar uma pós, de tentar um mestrado, ou de ficar enviando currículos, porque é o único caminho que é apresentado durante a faculdade. Inclusive, e o que não tem problema, né? Tá tudo bem com isso, mas o que é importante que todo mundo que está aqui saiba é que esse não é o único caminho e também não é o caminho mais seguro. Não é o caminho mais seguro, por exemplo, você ficar enviando currículos aleatoriamente para as empresas. Sim. Não é o caminho mais seguro você ficar acumulando pós-graduações atrás de pós-graduações, achando que assim você vai ser mais competitivo. Tem vários e vários alunos que entraram para a comunidade LPCA e entraram para a mentoria justamente porque mesmo com essas pós-graduações ainda não conseguiam espaço no mercado tradicional, no mercado de trabalho. Então existe um caminho mais seguro do que você ficar esperando uma vaga de alguma empresa abrir, que tenha o seu perfil, que vão te pagar o valor que você acha que merece ser pago pela sua formação, pela quantidade de anos que você estudou. Então existe um outro caminho, e esse caminho é a consultoria ambiental. E é esse caminho que eu venho tentando apresentar aqui. Na minha época, ninguém apresentou esse caminho. Por isso que eu segui esse caminho tradicional de enviar currículos e tal. Mas hoje eu sei que esse é o caminho mais seguro para você trilhar. É possível você abrir sua consultoria ambiental com as instruções certas, com as técnicas certas e conseguir faturar de 20 a 30 mil reais por mês no seu próprio negócio, trabalhando para você mesmo. E é esse o caminho que eu estou mostrando aqui nesses conteúdos.